Uma pergunta que eu recebo constantemente é como é que eu posso fazer a comparação dos custos da construção convencional com o industrializado? Então eu fiz um exemplo aqui, claro que é um exemplo que sim, tem números aproximados, estimados, mas com a ideia, a filosofia que eu entendo que é necessário para a gente poder fazer essa análise de maneira correta. Então, esse nosso exemplo, nós vamos analisar a estrutura e fechamento de fachada de um prédio com 20 andares. Aqui fiz aqui um desenho da ideia do prédio. Ele vai ser um prédio construído numa zona premium em São Paulo, como na Avenida Berrini, Vila Olímpia, Faria Lima, dentre outras. E nós vamos estudar duas opções. Uma opção, uma estrutura convencional de concreto armado, com fechamento em alvenaria e reboco, pintura posterior. E uma estrutura pré-fabricada de concreto, com fachada em painéis arquitetônicos de concreto, empresas conhecidas aí, a Stamp, a Stone, que são bem conhecidas aí em São Paulo, fazem um ótimo trabalho e fornecem esse tipo de solução, e tem outras, né? Então, na opção 1, né, que é a opção do prédio em estrutura de concreto armada, moldado em loco e fechamento com blocos de concreto em alvenaria, reboco em pintura, que é uma solução muito usual nas construções, a gente fez um primeiro trabalho que é analisar qual é que seria o tempo de execução dessa estrutura com fachada. Então aqui a gente tem uma linha de balanço, os andares e aqui o tempo. Então a gente considerou que a primeira semana, a primeira laje, a gente vai levar 2 semanas, começando a obra, com alguma dificuldade ainda, sempre tem um ramp-up aí que leva um certo tempo. Depois eu passei aqui nas próximas 4 semanas para 1 semana e meia cada laje. A laje desse prédio tem em torno de 800 metros quadrados e depois eu passei para 1 semana a estrutura da laje. Eu considerei que aqui, a partir que a gente tivesse com a estrutura passasse o 10º andar, a gente começaria a alvenaria do primeiro andar. Então também coloquei para este fechamento de alvenaria 1 semana cada andar, prazo razoável, apertado, mas possível. E depois, a partir de um determinado trecho de alvenaria, também 10 andares, a gente começaria o reboco. Eu também coloquei 1 semana aí para cada pavimento. O último pavimento coloquei 2 semanas, porque o último pavimento de fechamento, na cobertura tem um servicinho a mais. Então, com isso, a gente levou 11 meses para estar com todas as lajes concretadas, a alvenaria concluída e o reboco concluído. E na estimativa, então, primeiro fato, né, importante quando a gente vai analisar construção convencional versus construção industrializada. Eu preciso tentar olhar o todo. E aqui a gente está olhando também um fator de competitividade, considerando que esse prédio, pelo cliente final, vai ser locado, que é a questão prazo. Então, quanto tempo eu consigo entregar a menos se eu fizer industrializado? A estrutura de concreto, pilares, vigas, laje, eu considerei R$ 1.000 o metro quadrado. Então a gente tem 800 metros quadrados por laje, dá 16 milhões. Reboco mais alvenaria, R$ 85 o metro quadrado, 1,36 milhões. E fiz um cálculo de despesas indiretas que deu 355 mil por mês. Vou mostrar esse cálculo agora na sequência. E a gente chegou em 11 meses em 3,9 milhões. Talvez aqui, se vocês tiverem mais experiência
que eu, nesse tipo de construção, vocês podem chegar a um número um pouco diferente, mas a ideia não é discutir tanto o número, mas a gente ter a ideia do processo, da mentalidade de análise, que precisa ser uma análise mais ampla, considerando tempo, para poder a gente ter resultados mais plausíveis com a realidade. Na questão dos custos das despesas indiretas, eu considerei aqui 2 engenheiros, né? Um com um valor de 20 mil mensal, outro 15 mil mensal, e né, PJ, que é o usual hoje na construção. Um mestre, que com CLT com encargos 20 mil. Encarregados, eu considerei 3 encarregados, então encarregado de forma, armadura, e depois tu tem também alvenaria, reboco, enfim. Uma grua de 1,5 toneladas na ponta, 120 mil por mês, com todos os custos aí, locação e tal, operador, etc. E mais escritório, energia, 100 mil reais por mês. Então cheguei a um custo aí de 355 mil mensal, que eu mostrei anteriormente. E quando eu fui para a análise do prédio industrializado, eu alterei aqui o encarregado, eu reduzi o encarregado, porque você vai ter a construção industrializada, você precisa menos controle lá nos empreiteiros, você tem normalmente a empresa que vai fazer a fachada, é uma empresa mais profissional e ela agrega já, a fachada já vem pronta, né, com acabamento final, seja pintado, ou seja com agregado exposto, normalmente, que é feito, né? Com concreto, né? Uma tonalidade ou não, mas ela já vem pronta. E você tem uma grua que normalmente é um pouco, até não descrevi aqui correto, né? Normalmente você tem uma grua, tem que dimensionar junto, né? Com a fachada, mas você vai ter uma grua talvez com um pouco mais de carga na ponta e ela precisa chegar em todo o perímetro do prédio, então normalmente ela tem uma lança um pouquinho maior, então eu considerei que essa grua vai custar 150 mil de locação por mês, então a gente chegou aí o valor um pouquinho maior para mensal, para DI do prédio industrializado. Então vamos para a opção 2, né? Então, na opção 2, a gente tem aí um prédio em fachada pré-fabricada de concreto, fechamento em painéis de concreto arquitetônico, como a gente vinha falando. E aí, a questão, a gente também fez uma avaliação do prazo. Então, vocês veem que o prazo é muito menor, né? Então, a gente sai de 11 para 4 meses. Então, eu considerei que a gente estaria montando 3 andares. Então, esse cinza mais claro é a estrutura de concreto por semana. Então, aqui a sequência dos 3 andares. Depois, ganha um pouco de produtividade, monta 4 andares por semana. E aqui a gente tem o capeamento que é feito, né? Normalmente o capeamento é feito depois, né? Não pode deixar o prédio chegar lá no 20º andar, senão ele pode movimentar. Então, pelo menos aqui tem que ficar aqui, né, 4, no máximo 6, depende, claro, da solução do calculista, mas você tem que vir capeando na sequência. Então eu coloquei 3 andares e o capeamento na sequência da estrutura pré-fabricada. E também a partir, e aí eu esperei toda a estrutura estar pronta, né, porque você vai ter interferência de grua, montagem de estrutura. Então eu deixei a estrutura tá pronta, só com os capeamentos na sequência a gente seguiria montando a fachada, que a gente considerei montar 2 andares por semana. Então a gente chegou em 4 meses para deixar essa estrutura pronta. E aí, se a gente vai fazer análise de custos, a estrutura eu considerei que ela custa 30% a mais que é a estrutura convencional, então a gente chega em 25 milhões. O painel arquitetônico eu considerei R$900 o metro quadrado, então a gente chega a 6,5 milhões. E as despesas indiretas, apesar de custarem 370 mil mês, um pouco maiores em função da grua,
você tem uma redução aqui porque você trabalha com 4 meses, então você tem 1,5 milhão aí de receita chegando a 32 milhões. Então, num primeiro momento, quando a gente compara esses dois números, a gente chegou aí a um valor significativo maior para a estrutura convencional, pré-fabricada em relação à convencional. Mas, e aí de novo a gente tem que fazer análise global. Esse empreendimento é um empreendimento de locação numa área nobre, e isso precisa ser considerado no que agrega valor ao cliente final. Cada andar a gente poderia considerar em torno aí de 200 mil alocação mensal. Se consideramos que a gente tem 20 andares, são 4 milhões o ganho por mês, né, o valor que eles ganham por mês. Se a gente tiver uma redução de 7 meses, teria um ganho de 28 milhões. Bom, aí, para não ser tão agressivo na análise, eu considerei uma ociosidade nos primeiros meses, porque você vai locando. Claro, se o prédio está todo locado, já pelo cliente que te encomenda, a análise fica muito mais favorável ao pré-fabricado. Mas aqui eu considerei que 50% estaria alocado do empreendimento, nós teríamos 14 milhões de resultado da locação. Então, esses 14 milhões pagam essa diferença de 11 e quase 12 milhões do concreto convencional para o pré-fabricado. Além disso, o risco maior de atraso naquela consideração do moldado em loco é muito maior, porque você tem o risco hoje grande com a mão de obra, com chuva, com risco de segurança, o risco da não qualidade de uma fachada rebocada convencional com uma fachada pré-fabricada de uma empresa comprada pronta é muito menor, né? Muito maior no caso convencional. Além de você, quando compra de uma empresa dessas de nível, se você tiver eventualmente algum problema pontual, você vai chamar, eles vão ter a garantia para te consertar. E quando você faz convencional, você vai contratar um empreiteiro de mão de obra, que por mais que você queira contratar uma empresa melhor, que tem engenheiro, etc., ele é um empreiteiro, você dá o reboco, você dá materiais, você dá o bloco, aí ele vai culpar o projeto, vai culpar os materiais, e quando você compra pronto, é tudo integrado, o projeto é dessa empresa, a solução é dessa empresa, a garantia é deles também. Isso também vale para a estrutura pré-fabricada de concreto. Então, na matriz de risco, eu não fiz a matriz de risco aqui, mas se a gente fizer uma matriz de risco, a gente vai ver que a possibilidade daqueles riscos, daqueles custos convencionais ainda aumentarem em relação ao pré-fabricado. Você pode ter algum adicional, algum problema no pré-fabricado, mas o risco é muito menor. Ainda mais se você escolher uma boa empresa, você dificilmente vai ter este problema. Então, neste caso, se eu fosse o gestor desse projeto, com certeza eu escolheria fazer pré-fabricado e, é claro, isso tem que ser pensado na venda, colocaria esta vantagem ao cliente, que ele vai pagar um pouco mais agora no início, mas ele vai ter uma garantia maior e ele vai ter esse dinheiro recuperado muito mais rápido com a locação do imóvel. Então, como eu falei, eu não quero aqui entrar no detalhe dos custos, porque isso talvez tenha eventuais pequenas diferenças ou diferenças em relação aos custos, mas eu quis aqui trazer a ideia do pensamento quando se compara a industrialização com o convencional. Você precisa analisar outras questões. A vantagem competitiva, prazo, precisa ser monetizada através da redução de despesas indiretas, através da agregação que você eventualmente pode ter com a utilização mais rápida do imóvel pelo cliente, né? A gente pode pensar numa fábrica também, num ponto de loja, né? Num varejo, etc. E também a redução dos riscos, que poderiam até eventualmente serem monetizados, mas é um pouco mais difícil,
né? Por exemplo, se a gente acrescentasse aqui custo com manutenção de fachadas convencionais de prédios altos, rebocadas e pintadas. É muito grande. Se tiver pastilha ainda, é muito maior. Poderia considerar 2, 5, 10% do custo do revestimento, fora todo o problema de ter que mobilizar um engenheiro, uma equipe de manutenção, o desgaste com o cliente. Então, a análise precisa ser ampla para a gente tomar a decisão pelo industrializado. Tá bom, gente? Espero que tenha agregado valor. A gente volta aí em outros vídeos. Acompanhe o nosso canal.